Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora mais uma edição de um conteúdo, um programa que é feito especialmente com todo carinho, tanto para você quanto para a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje e eu quero te falar uma coisa, em todos os quadros do programa, nós vamos abordar temas direcionados à doutrina bíblica, com detalhe, com linguagens para todas as idades. Em uma guerra, a água é de importância fundamental para a vitória de um exército. Aquele que tem o controle desse recurso, ele tem toda a condição para vencer a guerra. E no livro de Cantares de Salomão, o noivo compara a noiva a uma fonte selada, que é uma fonte de águas vivas, mas que não pode ser percebida pelo inimigo. Essa fonte está selada pelo sangue de Jesus e escondida do adversário pelo Espírito Santo de Deus. Somos como um jardim fechado. A igreja é um oásis no meio do deserto deste mundo, onde encontramos paz, alegria e refrigério, depois de uma trilha diária que fazemos pelo deserto que é esta vida na qual estamos. E da mesma forma como a fonte selada, estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo e essa condição foi conquistada na morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza e nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão, a igreja fiel separada deste mundo e o preço que foi pago para nos garantir essa condição. Logo após, no quadro Organização e Método, a doutora Fernanda Becali vai falar sobre a educação dos filhos no temor do Senhor, hoje abordando a formação da identidade do servo. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai ensinar a introdução facilitada do louvor Orar Faz Bem, hoje para percussão. E na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Maria Paula Dalla falará sobre o tema A Igreja, Jardim de Deus. Agora você fica com o quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora o quadro Lições do Manaim, nesse quadro que a gente trata, nesse quadro onde a gente trata dos assuntos, né, que foram assuntos da Escola Bíblica Dominical, e a gente fecha a semana em relação ao acompanhamento de tudo aquilo que foi trazido na última EBD. Então você que participa, que assiste, que está conosco nesse quadro, claro, está tendo um renovo da orientação, do ensino, né? E nós estamos aqui, claro, aproveitando esse tempo e essa conversa para ampliar alguns aspectos daquilo que foi trazido na última Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos juntos aqui, eu, pastor Daniel Moreira, pastor Sérgio Souza. Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos.
Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Amém. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos. Bom, a gente já vai então direto para o QR Code que está aparecendo aí na tela, você está vendo. E esse QR Code é para você interagir conosco. É importante você entender isso. O programa é um programa interativo. Nós fazemos esse programa e ouvimos o que você tem a dizer, e isso para nós tem sido uma bênção. Como é que você usa esse recurso? Você aponta a câmera do seu celular para ele, para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, e aí seu aparelho já vai ser redirecionado para o WhatsApp. E lá no WhatsApp você pode mandar uma mensagem por texto ou em vídeo. E a gente escolhe algumas e traz aqui, em toda edição do programa, algumas das que nós recebemos, lemos e assistimos a todo o material que é enviado, mas a gente escolhe algumas aqui para trazer na edição do programa. Então vamos trazer hoje aqui 2 participações que foram enviadas por escrito, e nós vamos ler para você vai ler conosco aqui. A primeira participação veio de Resende, no Rio de Janeiro, e foi enviada por Adriana Araújo, e diz o seguinte: o programa tem sido uma grande bênção, tenho crescido espiritualmente e o amor pela obra tem sido maior a cada dia na minha vida. Obrigado, Adriana. Jorge Alaor Mascarenhas, de Natal, no Rio Grande do Norte, também nos mandou uma mensagem e ele diz o seguinte: o programa é de fundamental importância na edificação de minha vida espiritual. Os mistérios da palavra revelada para esse momento do arrebatamento nutrem a nossa alma. Obrigado, Jorge. Josias, eu quero só fazer um destaque que ambas as participações têm um mesmo aspecto. A primeira irmã fala do crescimento espiritual, a Adriana, e agora o irmão Jorge fala da edificação. E, na verdade, o propósito, começando com a escola bíblica dominical, é nos edificar na palavra, na doutrina, na fé, na comunhão, né? E como resultado, o crescimento espiritual. Porque quanto mais fortalecidos nós estivermos espiritualmente, mais estaremos vivendo, desfrutando dos benefícios desta hora e, naturalmente, preparados para o arrebatamento. Glória a Jesus. Há um aspecto também que me chama a atenção, Sérgio, é o fato, e o Jorge, ele fala sobre isso, Jorge Alaor, sobre a palavra revelada, é a palavra viva, né? É o que a gente busca viver aqui. Nós podíamos estar fazendo um programa que discutisse aspectos históricos, né, aspectos filosóficos, qualquer coisa voltada para arqueologia, mas a gente está aqui fazendo um programa fundamentalmente estruturado na palavra revelada. Alicerçado na palavra. Isso é maravilhoso, né? É isso mesmo. Bom, agora a gente vai mostrar para você aqui 2 vídeos que foram enviados também nesse sentido. Irmãos que mandaram os vídeos, o Lucas Santos, de Linhares, Espírito Santo, e o João Vitor, de Natal, no Rio Grande do Norte, enviaram para nós os vídeos e você vai assistir conosco agora. A paz do Senhor Jesus. Sou Lucas Godoy dos Santos, da Igreja Conceição, Linhares, Espírito Santo, do Ministério do Pastor Alex Demo. Minha família e eu gostamos de testificar através deste vídeo que o programa Anunciando o Evangelho Eterno é um grande transmissor das bênçãos vindas da parte do Senhor. Os pastores à frente do programa estão agindo com muita sabedoria vindo da parte do Senhor, despertando toda a igreja para o momento atual que nós estamos vivenciando, que é o momento da breve volta do Senhor Jesus. Compartilhe este vídeo do programa para que mais pessoas também possam aprender da doutrina vinda da parte do Senhor. A todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é João Vitor, sou da Igreja Cristã Maranata, aqui na cidade de Natal, no bairro de Mirassol, Ministério do Pastor Luanda, e estou passando para dizer da bênção que tem sido participar do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Deus tem falado muito ao nosso coração, temos aprendido muito da sua palavra, em especial a respeito do momento profético que estamos vivendo como igreja. Seja também participante desse momento, receba também a bênção do Senhor, porque muito tem Deus a fazer nos nossos corações. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui a todos vocês que enviaram para nós as suas mensagens, os irmãos que mandaram por escrito, a Adriana e o Jorge, e agora os irmãos que mandaram também os vídeos, o Lucas e o João Vitor. Quero agradecer pela participação de vocês. O QR Code está aí na tela e você que está assistindo a essa edição, não deixe de nos mandar a sua mensagem, de escrever ou de mandar o vídeo. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e nós teremos uma grande alegria em saber
que o programa é importante para você, para sua família, para a sua igreja. Amém? Bom, a gente então agora entra no assunto propriamente dito do livro de Cantares, que tem sido objeto de nosso estudo. Aliás, é importante dizer que houve uma direção do Senhor no sentido de algumas revisões. Por quê? Nós alcançamos um nível de profundidade no livro de Cantares, e alguns que estão chegando agora precisam entender por que chegamos nesse ponto. E por isso o Senhor orientou que nós fizéssemos uma leve ou uma rápida revisão, né? De passasse novamente Uma recapitulação daquilo, de alguns aspectos que nós estamos estudando e que estamos descobrindo coisas novas. Isso é uma bênção. Não é só para quem está chegando agora. Eu, por exemplo, né, estamos falando do capítulo 4, que vimos tempos atrás. Para mim, muita coisa é como se eu nunca tivesse visto. Exatamente. Porque o Espírito Santo vai renovando, vai revelando. A revelação é sempre traz sempre um alimento novo, uma riqueza, né? Uma bênção, né? É uma nova. fonte inesgotável. Muito bem. E aqui a gente vai para o capítulo 4, verso 12. E é interessante que esse texto ele traz dois aspectos profeticamente apontando para a igreja fiel, que em todos os dois, ou em ambos os aspectos, você percebe um contraste com o entorno e, ao mesmo tempo, o fato de estarem preservados. Eu vou ler e pedir que vocês comentem sobre isso. Cantares 4:12. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. E aqui, esses dois aspectos que estão negritados aí, né? Jardim fechado e fonte selada. O que a gente pode dizer sobre isso em relação à igreja fiel? Bem, primeiramente, o capítulo 4 de Cantares traz diversas referências ou qualificações que o noivo, Senhor Jesus, profeticamente, faz à sua noiva, que é a igreja fiel, também no aspecto profético. E aqui, no capítulo 12, eu vou falar alguma coisinha inicialmente, passar aqui para o Daniel, porque o jardim fechado, pensa, Josias, tenta imaginar, né, uma casa com um belo jardim, um jardim grande, florido, bem cuidado, e que aquilo é totalmente protegido. Essa é a ideia de um jardim fechado, que não há como se entrar, pertence ao dono, à família que tem o cuidado, que tem aquela propriedade. Quando o Senhor Jesus fala da sua igreja, minha igreja, você é um jardim fechado. Ou seja, minha igreja, você pertence só a mim. Você é do Senhor. Eu te escolhi, eu te comissionei, eu te separei para viver como a participação que foi enviada há pouco. Em santidade, em obediência, para viver sob o meu governo. Cada detalhe desse versículo tem aspectos proféticos assim, extraordinários. Então, o Sérgio falou sobre o jardim fechado, não é? Dizendo que a igreja, isso é o noivo, o Senhor Jesus falando com a noiva. Jardim fechado és tu. Então, é uma propriedade exclusiva dele. Só ele pode dar acesso ao jardim, porque só ele tem a chave. Se ele você fechou, porque você tem, né? Mas ele pode dar acesso ao homem que quiser fazer parte desse jardim. Agora, ele diz, és tu, irmã minha. Fala de sangue. Glória a Deus. Aí fala da questão de sangue. Esposa minha. Aí já é o aspecto do amor, do compromisso. Maravilha. Então, são expressões assim, gloriosamente, podemos dizer assim, proféticas. Jardim fechado és tu, irmã minha. Porque você tem o meu sangue. O meu sangue te salvou. Você está ligado à família. Esposa minha. É a noiva, né? É o amor, é o compromisso, é a fidelidade. Então são coisas assim gloriosas, né? Eu assim fico, como diz assim, fico
maravilhado, sabe, com essas expressões, né? Com o aspecto que o Espírito Santo mostra a respeito da igreja fiel. Entendeu, Josias? Assim, só o Espírito Santo pode revelar essas coisas. E outra coisa, esse jardim, a igreja fiel, pertence ao Senhor Jesus porque ele a conquistou ou teve o direito a essa propriedade pelo sangue que ele derramou na cruz. Exatamente. Então, é algo que se inverte. O homem, o pecador, distante de Deus, sem merecer, sem ter condição, mas pelo sangue de Jesus, nós, o homem, passou a ter acesso à presença de Deus e o direito de pertencer ao Senhor, entregar a vida a Ele. E a palavra diz assim, Senhor Jesus falou, não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, e vos nomeei para quê? Para que deis frutos. É um jardim que produz. Exatamente. Isso aí que eu ia falar, Sérgio, porque quando você fala de jardim, Sérgio, o que logo vem à sua mente? Flores. Flores, beleza, cores, formosura. Então, esse jardim, a igreja fiel aos olhos do Senhor Jesus, ela é formosa, ela tem o aroma das flores, é a bênção, é a formosura dos dons espirituais. Mas por que ela é tão bela e tão formosa? Porque ao mesmo tempo, nesse jardim, tem um manancial. Glória a Deus. Tem uma fonte. Glória a Deus. Que coisa gloriosa, né? É a fonte selada, que aí já fala do Espírito Santo, do selo do Espírito Santo. A igreja fiel, ela não está, a marca na vida dela não é uma marca religiosa, de um discurso, de uma crença qualquer, de um argumento racional humano, não. É um selo do Espírito Santo. Eu queria fazer E só um pouquinho, sugestão. Josias, assim, isso que o Sérgio falou aqui, e há um texto da palavra aqui, né? Vós estáis selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fiz um comentário aqui quando eu passei para vocês para comentarem, né, para falarem sobre esse tema, é que existem lugares e determinados ambientes e climas onde você vê jardins com muita facilidade. Você faz uma viagem, por exemplo, na Europa, você vai ver jardins belíssimos, mas você tem um ambiente muito propício para isso. Mas quando você pensa no ambiente de Israel, que é um ambiente mais desértico, seco, né? Seco. Por isso que eu falei, é um contraste em meio àquilo que está no entorno. Tanto o jardim quanto a fonte. E o fato de serem fechados, selados, preservados, né? A expressão é essa, eles são protegidos do adversário, protegidos, né? Eu comentei na abertura do programa que numa guerra, por exemplo, a água é fundamental, mas essa fonte ela é selada. Essa fonte você só descobre ela pelo Espírito Santo. Ela está escondida dos olhos do adversário, mas está disponível para a igreja, né? Que a igreja vive essa experiência. E aqui eu vou ler no Novo Testamento, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9, o que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é um povo que tem uma característica que o identifica e que gera um contraste em relação ao que está no seu entorno. E aqui fala de tudo a respeito de salvação. A eleição que se dá por Deus Pai, aqui a aquisição. O sacerdócio real. Sacerdócio real. É o processo de santificação, né, de busca. Que você vai caminhando, é a caminhada da presença do Senhor. Que é pelo Espírito Santo. Que é pelo Espírito Santo. Nação santa. Isso aí. E o povo, a aquisição do povo se deu em Jesus. Isso. Pelo sangue que ele derramou. A Trindade. Então, a Trindade. E também todos esses atributos da salvação como o ato e processo. Deus elege, o Senhor Jesus chama, o homem naturalmente aceita,
E ele entra nesse processo. Para que anuncieis as virtudes, as qualidades, os mistérios, os atos poderosos daquele que vos chamou das trevas. Eu me lembrei do texto da mulher do fluxo de sangue. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Glórias ao nome do Senhor. E uma vez sendo beneficiada pela virtude, ela foi constrangida a anunciar. Exatamente. A falar para todos, né? Que ela recebeu aquela bênção. E aí a gente volta nos efeitos do jardim, que é das flores, é da sua produção. Então, tudo isso vai convergindo dentro desse processo da salvação. Glória a Jesus. Bom, mas parece assim, fico pensando, sabe, Sérgio, assim, às vezes, pessoas que nos assistem pela primeira vez, assim, eles estão falando de quê? Não é? Mas eu estou falando de uma experiência que a gente vive. Isso. Amém. Nós estamos falando de uma experiência que nós vivemos, dessa comunhão do corpo, da igreja, da beleza dos dons, da operação do Espírito, glória a Deus, da alma sendo saciada com essa fonte, com esse manancial. Nós estamos falando de algo que não é uma utopia. É real. É uma experiência de vida. Glória ao nome do Glória Senhor. a Deus. E tudo isso tem não só um valor que é imensurável, como o cuidado, o amor e a importância deste povo, dessa igreja fiel para o Senhor. E eu vou ler um texto que fala sobre isso. Tiago, capítulo 4, verso 5, diz assim: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito Santo que em nós habita tem ciúmes? Então, não podemos tratar esse assunto de qualquer jeito, né? E esse texto é algo assim que nos toca muito. É algo tremendo. Por quê? Porque a partir do momento em que você, que nós nos fizemos, ou passamos a ser parte integrante desse jardim fechado, estamos bebendo da fonte selada, do manancial das águas vivas, o Espírito Santo não admite dividir. Deus não tem divisão. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele quer habitar todo o nosso coração. Ele não quer dirigir um pouquinho da nossa vida, mas toda a nossa vida. E tudo isso porque Ele nos ama e quer nos proteger, Maravilha. nos guardar, nos abençoar. Glória a Jesus. Bom, há um aspecto na noiva, isso dentro do livro de Cantares, que é um aspecto que se apresenta de maneira recorrente, né, que é o fato da sua característica gentílica. O noivo, ele chama de poço das águas vivas que correm do Líbano. Isso está claro, né, no livro de Cantares. E a pergunta que eu faço, antes de ler um texto que fala sobre isso, a gente consegue identificar isso desde quando o Senhor Jesus, dos momentos que nós conseguimos identificar isso, quando o Senhor Jesus, ele diz: ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Como é que é isso? Como é que é essa linha do tempo do projeto de Deus? Em que momento que nós aqui, os irmãos que estamos assistindo, em que momento que nós entramos nesse contexto de igreja fiel? Hoje. Qualquer um pode entrar hoje. Isso. Bem, isso na verdade, entrar é muito simples. Porque basta o homem crer, aceitar a verdade, aceitar a palavra. É um texto que foi, salvo engano, citado até na última escola bíblica pelo pastor Gedeuti. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, quando nós aceitamos, Jesus é o Senhor, é o único mediador, Ele é o Salvador, nós o aceitamos, recebemos a bênção, a presença do Espírito Santo, nós passamos a fazer parte, ou a integrarmos esse povo, essa nação gentílica que não tinha direito a nada, mas que recebeu esse direito novamente pelo sangue de Jesus. Não é isso, Daniel? Isso mesmo, né? Essa expressão, Cantares sempre faz essa aponta, né, para o aspecto profético da igreja gentílica, isto é, não era de Israel, é de outras gentes que iam formar a igreja. Então o noivo acrescenta aí que a sua noiva
é como o poço das águas vivas que corre do Líbano, porque o Líbano faz fronteira com Israel, mas não é Israel. Reforçando a profecia, portanto, de uma igreja gentílica, como já profetizado no próprio Velho Testamento. Também no Velho Testamento. Também no Velho, quer dizer, mais uma profecia no Velho Testamento. Isaías 42:6, é o que Daniel está falando, diz o seguinte: Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Então, já no Velho Testamento, há essa profecia apontando para esse momento, né, que Sérgio, que você comentou. Que o Senhor Jesus viria também para os gentios. Aliás, no Evangelho de João, no capítulo 1, tem aquela parte, logo ao abrir o Evangelho, que ele diz assim, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, ele vai dar o direito, o poder, a chance, a oportunidade, não importa a raça, a condição social, origem, cultura, é só receber o Senhor. É interessante esse versículo, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que poder? Para enfrentar o mundo. Amém. Para enfrentar o pecado. E que poder é esse? O batismo com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bom, eu vou ler Cantares 6:4, porque há uma referência que é feita aqui nesse verso, para que vocês comentem o sentido profético dessa referência. Cantares 6:4 diz assim: Formosa és, amiga minha, como Tirzá, ou Tirzá, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Qual é a aplicação dessas expressões que estão negritadas, né? Tirzá e Jerusalém, no sentido da maneira como o noivo descreve a noiva? A menção a essas cidades é muito valiosa. Claro que Jerusalém já é o aspecto profético remetendo ao trato de Deus com o povo de Israel. Não é? Que não é conosco. Nós somos os gentios, as outras gentes. Agora, Tirzá aí já nos envolve muito. Por quê? Porque foi uma cidade conquistada através de uma batalha. Houve um enfrentamento, houve uma batalha. E foi incorporada, né? Que foi incorporada. Ela não pertencia ao povo hebreu ou ao povo de Israel originalmente, não, mas ela foi incorporada. Ou seja, nós também, o homem que aceita Jesus, aí volta no que você falou há pouquinho, Josias, aquele que na linha do tempo, na história, não tem esse direito, mas quando ele aceita Jesus, ele é incorporado a ser filho de Deus, a ser adotado pelo Pai Celestial. É isso mesmo. Então, reforçando, né, a presença de Tirzá, né? Tirzá, na profecia de Cantares, está exatamente relacionada à igreja fiel, como o Sérgio falou, que foi conquistada, né? Essa cidade foi conquistada. Isso fala do amor do Senhor, que conquistou a minha vida, a sua vida, a nossa vida, o nosso coração, né? Para fazer parte, hoje, do Israel espiritual. Amém. Né? De fato, ela foi conquistada para ser parte integrante, naquela época, do povo de Israel, mas como é citada aqui em Cantares, remete ao aspecto profético da igreja fiel. Daí isso é tão importante, você que está participando conosco, ter a consciência e também o reconhecimento de que se está aberta uma porta na sua frente, ou diante de todos nós, claro, de entrar na presença de Deus, de ter o direito à vida eterna, ter a posse do Espírito Santo no seu coração, tudo isso nós devemos a uma conquista que chegou até nós pelo sacrifício único e perfeito do Senhor Jesus. Por esse sangue derramado, nós
fomos agraciados. Glória Pela a Deus. graça Glória a sois Deus. salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Então nós fomos agraciados com essa oportunidade. Você agora pode-se fazer parte de um povo escolhido, uma geração Maravilha. eleita, que vai herdar a vida eterna. Sacerdócio E neste real. mundo, sacerdócio real, e neste mundo, Daniel, tem todos os benefícios de ser parte da família espiritual de Deus. Glória a Jesus. Bom, Maravilha. vocês falaram aqui sobre a conquista de Tirzá, né? E esse registro está no livro de Josué. Foi uma experiência vivida pelo povo de Israel no momento em que a terra estava sendo conquistada. Josué 12, capítulo 7, versículo 7 e versículo 24 diz assim: E Josué deu as tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. E, na sequência, o rei de Tirzá, outro, 31 reis ao todo. Então, esse é o relato, né, do momento em que foi anexada essa cidade, lembrando que se trata de um período da história da humanidade, né, em que as cidades eram cidades-reinos, né? Você tinha a cidade cercada, aquilo ali tinha uma característica de um reino, e as pessoas faziam a parte agropastoril no entorno da cidade, tudo mais, moravam dentro da cidade Era como um cercada. país, só que era Era uma cidade, uma cidade, né, chamada de cercada cidade. dessa forma aí. E ela foi integrada a Israel, né, como você falou, Sérgio, a partir de uma Foi batalha conquistada por Josué. por Josué. Qual a raiz do nome de Josué? Não lembro. Yeshua. Yeshua. Ah, É a mesma base de Jesus. Exatamente. que coisa, hein? Não é coincidência. Não, de jeito nenhum. Tudo na palavra profética. É maravilhoso, é maravilhoso. Bom, a gente está caminhando já para o final dessa edição e antes de terminarmos, então, a gente vai pedir o pastor Daniel para trazer para os nossos irmãos que estão assistindo uma palavra aplicando aquilo que nós abordamos aqui, a vida de cada um. Amém. Queridos, pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, temos o direito de sermos propriedade exclusiva de Deus. E como propriedade do Senhor e pelo seu governo nas nossas vidas, conhecemos a obra do seu Espírito Santo iniciada no Pentecostes e que permanecerá viva até o arrebatamento da Igreja fiel. Jardim fechado, manancial, fonte selada. Esses são alguns dos benefícios, das riquezas e da beleza desta grande salvação. Glórias a Deus. Louvado seja o nome Amém. do Senhor. Bom, você está vendo aí um QR Code aparecendo novamente na tela e você já sabe, você que está acompanhando, você que acompanha continuamente esse programa, que esse QR Code é para você participar da próxima edição. Você aponta a câmera do seu celular para ele, seu celular vai ser redirecionado novamente para o WhatsApp, mas agora, quando abrir o WhatsApp, você vai ver lá que tem uma pergunta. Eu até sugiro para você fazer isso agora. Faça agora para você ver como é que funciona, você que nunca fez. Vai ter uma pergunta e você pode responder essa pergunta. Se você acompanhou o que foi tratado na Escola Bíblica Dominical nessa semana, você vai saber responder essa pergunta muito bem. E nós sempre trazemos duas participações, duas contribuições, comentários que foram feitos da semana passada, de quem fez isso na semana passada, e que dizem respeito ao que nós abordamos aqui. Quando você faz isso, inclusive, você nos ajuda a fazer o roteiro do próximo programa e até entender onde estão as dúvidas que eventualmente existam acerca desse tema. E aqui os aspectos principais são exatamente as expressões que foram utilizadas, jardim fechado e fonte selada. Nós temos uma participação que veio de Maria da Conceição Ribeiro Leite, e ela mandou de Venda Nova do Imigrante no Estado do Espírito Santo, que diz assim: jardim fechado aponta profeticamente para a Igreja fiel, propriedade exclusiva do Senhor Jesus, que tem a beleza dos dons espirituais.
Já fonte selada remete à igreja que tem a fonte da palavra revelada pelo Espírito Amém. Santo. Glórias ao nome Glória a do Senhor. Jesus. Amém. Mais uma vez voltamos à palavra revelada como Isso base mesmo. de tudo, né? Obrigado, Maria da Conceição, Glória a Deus. por ter enviado a sua participação. Também Ana Rita Ferreira Lopes, de Cristalina, no estado de Goiás. Ela diz o seguinte: Jardim Fechado fala da igreja fiel, separada do mundo e que preserva a formosura da operação do Espírito Santo através dos dons espirituais, enquanto fonte selada se refere ao selo do Espírito Santo em um pacto de santidade e obediência. Que maravilha. Projeto de salvação. É isso mesmo. Santidade e obediência. Glórias a Deus. É isso, Amém. é o processo na vida do servo. Então tá aí. Se você quiser participar, na semana que vem você pode mandar, ou a partir de agora, né, você pode mandar, quanto antes você mandar melhor, porque nós temos que roteirizar o programa e tudo mais. Tá aí o QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular para ele e aqui você vai ter a oportunidade de participar conosco, de sua participação, seu comentário ser trazido na próxima edição deste programa, nesse quadro Lições do Manaim. Bom, chegamos ao final. Daniel, Paz do Senhor, Sérgio, Paz do Senhor, uma bênção estarmos juntos mais uma Glórias vez. a Deus. Pai do Senhor, Josias, Sérgio, a todos os amados, a paz do Senhor. Amém. Pai de São Josias, Daniel e a todos. Glória a Deus. A igreja fiel, na condição de corpo de Cristo, tem uma identidade. Essa identidade é clara e faz com que as pessoas que a rodeiam percebam rapidamente que o irmão ou a irmã fazem parte desse corpo. No quadro Organização e Método, temos apresentado uma série que aborda a educação dos filhos no temor do Senhor. Hoje, a doutora Fernanda Becali, tendo como base a vida de Esther, vai falar sobre a construção dessa identidade na formação dos nossos filhos. A paz do Senhor a todos que nos assistem. Neste quarto episódio, que trata da educação dos filhos no temor do Senhor, falaremos a respeito de Esther e a identidade. Mas se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, te convidamos a acessar o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a playlist do grupo Organização e Método e maratonar por lá. Já temos quase 100 vídeos publicados que tratam de diversos temas relacionando os conhecimentos bíblicos, que são a nossa referência de verdade, fé e prática, com conhecimentos das ciências humanas e sociais, importantes para a educação de nossos filhos. Para conversar a respeito da identidade, vamos continuar tomando como cenário a história de Esther e o ensino para o nosso tempo. Primeiro, vamos relembrar o significado de identidade. Uma busca rápida no Google apresenta duas definições. Identidade é a qualidade do que é idêntico. Identidade é o conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Considerando o segundo verbete, qual é o conjunto de características que nos torna individuais entre os 8 bilhões de habitantes do mundo? No nosso interior temos uma identidade, um DNA que não é igual ao de ninguém, nem ao irmão gêmeo, e que nos possibilita ter uma impressão digital que também não é igual. Assim, podemos perguntar: quem escolheu as características que compõem a nossa identidade e nos fez únicos? Foi Deus. Nesse sentido, desde pequeninos, devemos conversar sobre a nossa identidade com os filhos, a fim de que eles compreendam que, embora sejamos diferentes uns dos outros, o Senhor nos fez para viver a sua imagem e semelhança. Leiamos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Assim, vamos destacar 3 características com que aprendemos baseados em Esther. Primeira, a nossa filiação. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 5, nos diz que e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Assim como Esther, nós não ficamos órfãos. Também recebemos a adoção de filhos pela morte e ressurreição de Jesus.
Precisamos ensinar aos nossos filhos a terem gratidão pelo grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos fez filhos de Deus Pai e co-herdeiros de Cristo. E se o Senhor escolheu a nós e os nossos filhos para sermos predestinados a irmão de Cristo, nós fomos separados deste mundo para herdar o reino. Logo, a segunda característica que identifica a nossa identidade é a separação deste mundo. Precisamos ensinar aos nossos filhos que vivemos neste mundo, aqui nós estudamos, trabalhamos, passeamos, mas não pertencemos a este mundo, porque fomos comprados com preço de cruz. Quem nos conduz no caminho, nos instrui na doutrina e orienta todos os nossos passos é o Espírito Santo. Voltemos ao exemplo de Esther. Ela, juntamente com muitas moças virgens e formosas à vista, foi morar no palácio de Susã e recebeu o mesmo preparo que as demais moças. Está registrado em Esther 2:12, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Contudo, Esther teve uma postura diferente. Mardoqueu a havia adotado, criado e ensinado. A palavra de Deus estava guardada em seu coração e, por obediência aos ensinos de Mardoqueu, ela alcançou graça diante de Hegai, o eunuco do rei Assuero, que a separou e apressou-lhe para dar-lhe os seus enfeites, os seus alimentos, como também das 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Em Esther 2:9, a palavra do Senhor registra: ao obedecer à voz de Mardoqueu, Esther prosperou no seu caminho e foi colocada como rainha. Vemos neste quadro que a obediência perpassa toda a Bíblia. A obediência à lei no Velho Testamento, a obediência ao chamado de Jesus em seu ministério terreno, e no Novo Testamento e nos nossos dias, a obediência ao Espírito Santo. Assim como Esther obedeceu à voz de Mardoqueu, os nossos filhos precisam aprender a obedecer à voz do Senhor, assim como a nossa voz, e honrar pai e mãe para que tudo corra bem, para que o Senhor os dê um lugar nesta terra, como deu a rainha Esther e a vida eterna. Obedecer à voz do Senhor, bem como a nossa voz, por amor e não por medo. A nossa não contaminação é a terceira característica da nossa identidade. No momento de se apresentar ao rei, Esther poderia pedir tudo quanto desejasse que lhe seria dado, mas ela escolheu não misturar com as coisas do palácio. A palavra registra que coisa nenhuma pediu. Vejam, Esther não tomou para si o modo de viver no palácio de Susã, porque sabia que a voz de Mardoqueu era proteção para a sua vida. Se, como Esther, o Espírito Santo é quem orienta os nossos passos, o nosso falar, o nosso vestir, as nossas escolhas podem ser iguais a daqueles que não têm a Bíblia como referência de verdade, de fé e de prática? Não. Nós não podemos deixar contaminar a nossa linguagem. Quais palavras você tem proferido na frente de seus filhos? Dos seus lábios saem palavras torpes, xingamentos? O linguajar deste mundo não deve fazer parte do nosso vocabulário. Lembre-se o que já conversamos, fundamentais das ciências humanas e sociais. Os nossos filhos vão seguir muito mais o nosso exemplo, aquilo que nós fazemos, do que o nosso falar, os nossos conselhos. Enquanto pais, precisamos ajustar o nosso falar. Hoje é tempo de oportunidade. Também não podemos deixar contaminar o nosso vestir. O mundo nos mostra diariamente vestes que expõem o corpo, sobretudo das mulheres, roupas que por vezes são vulgares. Por meio das mídias, da cultura da moda, todo dia vai mostrando aos nossos olhos o que não agrada a Deus. Vocês já repararam que o que vemos todo dia tende a se tornar comum? E qual é a tendência daquilo que é comum? É pensarmos que é normal, que não tem nada a ver. É verdade que o nosso modo de vestir não fere a doutrina da Igreja Cristã Maranata, mas pode desqualificar a nossa identidade como servos dessa denominação.
Ninguém precisa andar desarrumado, sem estilo, até porque somos filhos do Rei. Mas não é normal nos contaminar com os costumes e o modo de vestir deste mundo, expor o nosso corpo. Não estamos dizendo que somos santos ou perfeitos, mas cada dia buscamos aperfeiçoar a vontade de Deus Pai em nós. É preciso um ajuste nas nossas vestes? Hoje é tempo de reconstrução. Essas 3 características, filiação, separação do mundo e não contaminação, nos dão poder para testemunhar que somos servos do Deus vivo, que vivemos a sua imagem e a sua semelhança. São elas que compõem a nossa identidade. Ensine, ajude seu filho sempre a fazer a boa escolha, a construir a sua identidade como servo do Senhor. Seu filho está com dúvidas? Hoje é tempo de oração e de ação. Responda hoje. Mostre a fundamentação das suas respostas na Bíblia. Não deixe que o mundo responda, o influencie primeiro. Por isso, converse, ensine, ore, reserve um dia para jejuar pela vida dele. Que o Senhor permaneça nos abençoando grandemente na educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus. Vocês já perceberam como a tia Janaína está atenta aos instrumentos de percussão? No louvor Orar Faz Bem, que é o que ela está ensinando, ela tem trabalhado de maneira contínua esses instrumentos. Hoje, ela continuará trabalhando com a percussão, mas eu quero te lembrar que você que está aprendendo instrumentos melódicos, você também pode acompanhar esta aula e treinar esse louvor no seu instrumento. Então você já sabe, eu acabei de falar, pegue o seu instrumento e vamos aprender. Olá, queridos alunos, irmãos, a paz do Senhor. Tivemos uma semana abençoada e já estamos aqui firmes, com o coração cheio do Espírito Santo, alegre para mais uma aula. Glória a Jesus! Seu tambor já está aí pertinho? O meu está aqui. E agora nós vamos direto conhecer os ritmos. Como nós vamos tocar este instrumento no louvor Orar Faz Bem. Vamos ver? Já sabemos que este louvor está no compasso quaternário. 4 tempos para cada compasso. Aqui o primeiro é uma pausa silêncio. 2, 3, nós vamos tocar. O 4º tempo, outro silêncio. Um outro ritmo que nós vamos ter no louvor são 2 batidas rapidinhas no primeiro tempo. Tum, tum, espera, espera, espera. Tum, tum, espera, espera, espera. E aqui nós vamos tocar no primeiro, no segundo, no terceiro e o 4º tempo será uma pausa, um silêncio. Tum, tum, tum. Esperou. Vamos ver agora o primeiro ritmo que nós vamos tocar. 1, 2, 3, 4. O próximo ritmo, no tempo 1, nós vamos fazer 2 batidinhas rapidinho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o último ritmo nós vamos tocar o primeiro, segundo, terceiro tempo e o 4º é um silêncio. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Certo? Então, agora nós vamos conhecer a partitura, como está escrito no louvor. Primeiro, antes de nós vermos aqui na letra, vamos dar uma olhadinha nessa legenda. Olha, a bolinha está para bater. Quando a bolinha tiver com o tracinho embaixo, bater mais forte, certo? Então, na introdução, vai ter o primeiro ritmo, que bate no segundo e no terceiro tempo. Tum, tum. Esperou, tum, tum. Aqui nessa parte, quando entrar, ora faz bem, tum, tum. Ora faz bem, tum, faz bem. O segundo já está na palavrinha bem. E agora nós vamos entrar naquele ritmo que toca rapidinho. Tum, tum, espere, espere, espera, tum, tum. Então, em cima do ao, 2. São 2. E assim,
nós vamos tocar até chegar na parte instrumental, que vai ser aquela parte do ritmo de tocar no primeiro, segundo e terceiro tempo e o quarto esperar. Tum, tum, tum. Para ficar mais fácil de nós entendermos, nós vamos agora tocar junto com o louvor. Vamos lá? Amém? Vamos então estudar bastante para você estar preparado para tocar no culto ou numa visita. Amém? Até a nossa próxima aula e a todos a paz do Senhor. Um jardim bem cuidado é algo muito bonito de se ver. As flores, as plantas, o verde, tudo isso chama a atenção. Mas todo jardim, para ficar bonito, precisa de muitos cuidados. Senão ele fica cheio de ervas daninhas, folhas murchas e até sujeira. Assim é a Igreja do Senhor Jesus. É como um belo jardim onde se podem ver belezas maravilhosas, como os dons espirituais, por exemplo. Quem cuida desse jardim para que ele seja sempre limpo e belo é o Espírito Santo. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Maria Paula Dalla vai falar sobre o tema A Igreja, Jardim de Deus. Saudamos as crianças, intermediários, adolescentes e todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. A cada dia mais, o Senhor tem nos feito conhecer os seus segredos e assim vamos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus e somos preparados para a volta de Jesus. Hoje vamos aprender sobre o cuidado do Senhor com a sua igreja fiel. Vamos ler juntos? E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Está em Isaías, capítulo 58, versículo 11. Que maravilha! O texto que lemos fala que o Senhor guiará os seus servos fiéis continuamente. Vejam, não é apenas um dia na nossa vida, mas todos os dias o Senhor vai nos guiar, vai nos conduzir, mesmo em momentos difíceis, que são os lugares secos, os dias duros, os dias tristes. O Senhor dará o seu alimento, dará o consolo para a nossa alma. Estará fortalecendo os nossos ossos, não seremos abalados, estaremos firmes, seguros, como um jardim que é regado, que é molhado para as flores ficarem bonitas. Assim seremos, porque temos um manancial, temos uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem é essa fonte? Isso mesmo, é Jesus. Um dos exemplos que a palavra nos traz de um servo que foi guiado por Deus continuamente foi Paulo. A partir do seu encontro com o Senhor lá no caminho de Damasco, olhem só, Paulo teve sua vida transformada, passou a fazer parte do jardim de Deus. E quem cuida desse jardim? O próprio Senhor, aleluia! Agora, Paulo tinha um Deus que falava com ele, que o guiava, mostrando onde ele deveria ir para levar a palavra de salvação para as pessoas. Na sua caminhada, Paulo passou por lugares secos, que representam as lutas. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em meio a problemas, o Senhor lhe trazia fartura, transformando a terra seca num jardim regado, como um manancial, como uma fonte de águas que nunca faltam,
que nunca vai acabar. Certa vez, Paulo e Silas foram presos por falarem de Jesus. Olha, um lugar seco, foram presos à prova. Mas eles foram regados pelo Espírito Santo. Eles cantavam louvores com alegria e os outros presos os escutavam. E sabe o que aconteceu? De repente, veio um grande terremoto. As portas das prisões se abriram e todos foram soltos. Mas vejam, nenhum prisioneiro saiu correndo. Ninguém fugiu. Mesmo estando livres, eles quiseram permanecer perto daquele manancial de águas que vinha da vida de Paulo e de Silas. Esse manancial é a bênção do Senhor, é a operação do Espírito Santo. Como Paulo, nós fomos chamados para fazer parte deste jardim regado, que é a igreja fiel. No livro de Cantares está escrito assim: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Sabe o que isso quer dizer? Que a igreja fiel é para Deus como um jardim fechado, porque ela não abre o seu coração para o mundo. O seu coração pertence ao Senhor. Vocês já observaram o jardim? Ai, eu amo ver os jardins. Aqueles jardins bem cuidados, claro, né? Existem flores de várias cores, olha só que lindo! De tamanhos, de espécies diferentes. É muito maravilhoso. Assim, somos cada um de nós que fazemos parte da igreja fiel. Somos o jardim do Senhor. Servimos a um Deus vivo que está continuamente nos guiando, nos preparando a cada dia para a volta de Jesus. Bom é servir ao Senhor. As flores também nos falam da bênção dos dons espirituais derramados sobre os servos e as servas nestes últimos dias. Muitos hoje estão em lugares secos. Se você está assim, em lugar seco, com problema, sem paz, sem direção, hoje o Senhor te chama. Vem fazer parte do jardim. Como fez com a vida de Paulo, Ele quer nos guiar todos os dias, quer nos trazer a fartura de paz, fartura de segurança, muita alegria, quer nos dar salvação, quer fortalecer os nossos ossos, nos dando saúde espiritual. Hoje Deus te convida, vem fazer parte do jardim. Ele quer te abençoar, quer cuidar de você e o melhor, quer te dar a vida eterna. Amém? A gente está chegando ao final do programa e nesse momento é quando a gente lembra daquele projeto maravilhoso da Igreja Cristã Maranata, que tem experiências que são notáveis, que os irmãos e até visitantes têm experimentado, têm vivido essas experiências. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. E você sabe que é muito simples participar, é só fazer uma ligação, essa ligação é gratuita e que pode ser feita a qualquer dia ou qualquer hora. O número está aparecendo aí na tela. 0800 707 3076. Do outro lado da linha, o pastor vai atender a sua ligação, vai te ouvir, vai transmitir uma palavra do Senhor para a sua vida e também vai orar por você. Eu vou repetir, tudo isso totalmente gratuito.
Se você também quiser, pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí aparecendo ao lado do número e seu aparelho vai ser redirecionado para esta ligação. E eu quero chamar a atenção de uma coisa. Nós não vamos pedir qualquer contribuição financeira, nem mesmo uma oferta. É tudo de graça mesmo e você pode ligar sempre que precisar, tá certo? Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? É muito simples. É só acessar as nossas redes sociais. E você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim na sua loja de aplicativos. Esses dois aplicativos são gratuitos. No aplicativo da Rádio Manaim você ouve mensagens bíblicas e louvores 24 horas por dia. Se quiser, ainda pode compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no nosso canal, a cada dia nós estamos lançando novos conteúdos. Isso tem sido uma bênção. Por exemplo, você assiste o Manaim News, Ligue 0800, o programa Os Dias da Minha Mocidade, o Momento da Doutrina e o programa Família, um Projeto de Deus, e também um programa novo de pastor para pastor. Todos esses são conteúdos novos, estão disponíveis aqui no canal. E você vai ter também muitos outros conteúdos que você já está acostumado a assistir aqui. Você tem uma quantidade notável de conteúdos. Mas eu quero chamar a atenção para um deles e quero convidar você a participar, que é a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Você não pode perder. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Não se esqueça de verificar se você está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreva. Mas também você deve curtir e até compartilhar esse conteúdo. Olha, vou dar uma dica, acione o sininho para você ser notificado todas as vezes que lançarmos novos conteúdos aqui no canal, tá bom? Então tá aí. Evangelize, faça esse trabalho, compartilhe esse conteúdo, ajude a anunciar o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem!